E a gente volta agora no último bloco do programa Utilidade Pública de hoje, falando sobre divórcio, no bate-papo aqui com o Dr. Luan Mainar, que é especialista no assunto. A gente estava falando sobre a questão do divórcio. Claro, a gente vai falar ainda sobre a questão do litigioso, as desvantagens do processo litigioso. Mas antes, eu queria trazer um assunto, na verdade, um alerta. Hoje em dia, muitos casais, considerando o início da nossa entrevista, ali tomados pelo amor, pela paixão, e aí eles entram e financiam um apartamento para 10, 15, 20 anos. Só que muito antes desse período, o relacionamento acabou. E agora? Como é que vai funcionar isso? Por exemplo, uma das partes pode assumir o todo e pagar em dinheiro para outra, a outra parte pode se comprometer em pagar e aí não cumpre. Como é que funciona isso, doutor Luan? Então, no momento do divórcio, a gente traz para o processo os bônus e os ônus, né? Então, no momento do divórcio, a gente tem que dividir o bônus e o ônus. Nesse caso de financiamento, no financiamento você tem uma dívida junto ao banco, né? Normalmente o que a gente faz? A gente visualiza o que foi pago, né? E aí, aquilo que foi pago, aí se divide. Se alguma das partes tiver interesse em comprar, paga-se a outra parte. Se nenhuma das partes não querem comprar ou não tem condições de comprar, aí onde que a gente tem a perda no divórcio, infelizmente, que é a perda patrimonial. Então, a gente tem que se desfazer daquele patrimônio para pagar alguma das partes, ou de direito. E é isso, tem um prazo? Porque, por exemplo, às vezes não se consegue isso de uma forma muito fácil. Isso. Na realidade, o que é que você pode fazer? No processo de divórcio, a gente tem dois momentos. Primeiro, naquele momento que a gente senta e divide os bens, é o processo principal, né? Ali a gente vai visualizar de quem é o direito de quem. A partir daquele momento que o processo foi julgado, a gente tem que entrar com o processo de liquidação, ou seja, visualizar qual é o valor realmente daquele bem e se vender. Prazo não tem, você pode vender a qualquer momento, né? Mas você pode forçar a vender. Se a outra parte ficou obrigada a vender o imóvel, né, e não vendeu até o momento, você pode entrar com a liquidação, né, e aquele bem vai vir a leilão, que é a pior fase, né? As pessoas às vezes se segura bastante o patrimônio, não quer, às vezes até de picuinha mesmo, fala assim, não vou vender, acaba a outra parte ingressando até com o cumprimento da decisão judicial, e aí leva-se o bem a leilão. Ou seja, vai se perder muito perde, ali no valor e aí perde muito que dinheiro. Foi investido. Às vezes você sai no 0 a 0. E aí, no caso de uma das partes, se responsabilizar por um pagamento. Certo. Por exemplo, sei lá, na divisão de bens, a pessoa fala assim, não, eu fico com isso, mas em compensação, você fica com isso, mas eu arco com o pagamento, com a quitação daquilo ali. Existe um prazo para que aquilo ali seja quitado? Porque, às vezes, causa uma dor de cabeça para outra pessoa. A pessoa quer se desfazer do imóvel e não consegue. Na verdade, é dela, mas não é. Isso. Não há um prazo, porque você tem um título ali. Então, aquele título ali você pode fazer cumprir a qualquer momento. Mas você pode fazer se cumprir, né? E para você fazer cumprir, você não vai ficar na mão daquela outra pessoa, né? Com o papel de divórcio, lhe dando direitos àquele bem ou aquele pedaço do bem, você vai entrar com cumprimento de sentença, mesmo que a pessoa, você visualize que a pessoa não está querendo vender para deixar amarrada ainda, então você pode entrar com cumprimento daquele divórcio e aí se vende o bem. Porque senão a situação fica é outra situação daquela. Exato. Será que o casamento acabou mesmo? Exato. Porque às vezes as partes vão para o cartório, assinam o papel, mas uma das partes não quer desapegar, né? Então fica ali protelando o cumprimento. Exato. E parece que o casamento não acabou. Exato. Tipo assim, a mais ou menos isso. Isso é comum? Muito. Muito divórcio, quando a gente vai para o litigioso, é porque sempre tem alguma das partes que não aceita a separação. Litigioso. Tenta colocar na cabeça de quem está acompanhando aqui o programa de Utilidade Pública, doutor Luan, as desvantagens, né? Porque a gente já falou agora, gente, desde o início do programa, que a gente está falando dos benefícios, tá certo, do passo a passo aí que te facilita.
você ingressar aí com um processo amigável, com um processo consensual. Afinal de contas, as pessoas dividiram o mesmo teto por tanto tempo, né, para depois sair ofendendo e brigando, e essa faca é minha, esse garfo é meu, a televisão é sua, o carro hack é meu, né? Sempre tem, infelizmente, sempre tem esse problema, porque uma das partes vai estar sempre insatisfeita, não vai querer aceitar, né, aquele processo de separação. Então, tenta convencer aí com as desvantagens da questão litigiosa desse processo. Então, consensual, todo o processo consensual, ele é benéfico de todas as formas. Tanto o desgaste sentimental, quanto o desgaste pessoal, de você estar o tempo todo no fórum, né? É muito mais caro que os honorários de um advogado, quando se trata de um litígio, ele é muito mais caro. Então, você tem o litigioso, ele é desgastante para todas as formas, né? O consensual, ele é da melhor forma que você pode solucionar um conflito. Normalmente, às vezes as pessoas não querem discutir, mas está faltando uma besteirazinha que está pegando para realizar um consensual. As pessoas, até uma dica que eu posso deixar aqui para os telespectadores, é que hoje existe a mediação, né? E aí a gente pode levar esse caso para uma mediação extrajudicial, lógico, tratando de divórcio, nada a gente pode, criança, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, mas a gente pode levar também. Mas no divórcio a gente pode levar para mediação, antes de tentar entrar no judicial, né, no litígio. E lá na mediação existem profissionais adequados para que possam se organizar e tentar dirimir aquele conflito, né, e solucionar. Mas processo litigioso, ele é muito mais complicado, você pode levar alguns anos, né, a depender da briga que você está tendo. Você pode discutir porque tem uma demora do judiciário que é abarrotado de processos, né? Tem a demora dos prazos processuais, que hoje são prazos úteis, então você tem um prazo muito maior para discutir, você tem um prazo para marcar audiência, então demora muito para você estar discutindo e você pode solucionar uma coisa muito mais rápida, né? E assim, claro que para isso tudo ser mais rápido, a gente vai voltar lá para o início, para a hora da declaração de amor. Vamos declarar o amor, mas vamos lembrar, vamos ser conscientes do que pode acontecer e de colocar isso no papel. Porque muitas vezes você não coloca e você tem boa fé, até mesmo na hora do próprio divórcio, né? De você buscar lá a parte que já decidiu, tá de boa fé e aí já quer se livrar mesmo. Eu creio que os maiores problemas na questão do divórcio é porque as pessoas não se informaram, como você bem colocou, não se informaram anteriormente. Falta de informação. Não é costume das pessoas, ao casarem, procurar um advogado e falar assim, eu vou me casar na separação. E eu queria saber qual é o regime de bens e tal, qual é o regime melhor, o que é que eu posso fazer, ele tem um patrimônio desse, a gente não quer que entre na relação, né? Às vezes ele já tem uma empresa e não quer, então assim, é interessante procurar um advogado, faça uma consultoria para um advogado, ele vai lhe explicar quais são os regimes que tem, e até tem o da comunhão universal de bens, tem o da separação total de bens, tem o da participação final nos aquestes, assim, temos 4 para escolher. Né? Desce um pouquinho das nuvens, daquele amor ali da época do dia da assinatura ali. Pense que ali você está fechando um contrato. Pois é, porque depois a situação pode ser complicada. Até porque às vezes tem aquele lance, né? Que todo mundo já aqui ouviu falar. A gente acha que conhece as pessoas, mas de repente a gente não conhece. Às vezes você vai lá, até num processo mesmo, ou na hora da assinatura, de escolher a comunhão, o tipo de regime de bens, ou do próprio divórcio, você vai de boa fé e aí você deixa lá a critério do outro, achando que o outro vai cumprir. Sim, mas vão chegando novas pessoas na vida da gente, né? E assim, não pensa que você, porque deixou pra lá, vai ser importante para aquela outra pessoa o resto da vida. Exato. A vida vai tomando uma nova forma para você, para outra pessoa, e aí você tem que ter muito cuidado, porque às vezes boa fé demais, você acaba abrindo portas até para outra pessoa não cumprir, e aí vai ficando cada vez mais difícil por conta dos prazos. Isso, e aí essa questão que você colocou como no fim do relacionamento você vai procurar, tem novos relacionamentos. E é importante já solucionar para que não haja nenhuma complicação para o novo relacionamento que vem.
que vier. Senão a bola de neve só aumenta, né? Só bola de neve. Na vai realidade, viver, vai sair dessa vida PhD Exato. em casamento e divórcio. Exato. Doutor Luan, muito obrigada pelos que esclarecimentos. Espero ter o senhor aqui sempre Precisar, estamos aqui para tirar qualquer porque eu acho que dúvida. direito de família é de utilidade pública. É, sim. Com certeza. Muito obrigada. A gente encerra essa edição do programa Utilidade Pública. Se você tiver dúvidas, tá certo, sobre o assunto, manda pra gente que a gente caminha, tá? Para o doutor Luan Mainar, para ele estar ajudando a gente aqui a esclarecer essas e outras dúvidas. Quer assistir mais uma vez essa edição do programa Utilidade Pública? Vai lá no YouTube, canal Dânia Matos TV, e você vai ter muita coisa legal para curtir lá desta edição e de todas as edições do programa. A gente volta a se encontrar aqui no estúdio amanhã, no mesmo horário, a partir das 18 horas. Eu vou estar esperando você.